Olá, queridos, bem-vindos ao dia 129, amém? De 2024. Esta viagem, que é 2024, que nós estamos fazendo juntos, amém? Pelas páginas da Bíblia. Já chegamos ao 11º livro da Bíblia e hoje continuaremos a nossa viagem a partir do capítulo 10, amém? Capítulos 10 e 11 é o nosso roteiro, nosso itinerário de hoje, e é com muita alegria, amém, que nós aqui chegamos. Oi, Aure, bom dia, amor, e bom dia, sejam bem-vindos, queridos, né, a esse dia que o Senhor já fez, amém, já abençoou, né, assim, tudo o que nós precisamos fazer é colher o nosso maná, amém, a nossa porção individualizada, personalizada, sob medida. Senhor, aqui estamos, à tua mesa, Pai, né, com a mesma dignidade de Jesus, que está sentado à sua direita, né, nosso irmão mais velho. Nós aqui estamos, né, para receber de ti, Senhor, a nossa porção de hoje. Amém, queridos? Vamos lá? É bem verdade, como Jesus disse, haverá terremotos, né, assim, enormes terremotos, epidemias horríveis, né, assim, devastadora falta de alimentos ou fome, como diz na maioria das versões, e coisas terríveis aparecerão, fenômenos pavorosos, diz uma versão, e grandes sinais vindos do céu, né? São palavras de Jesus ali em Lucas capítulo 21, versículo 11, quando ele foi perguntado ali pelos discípulos acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, né? Quais seriam os sinais, se haveria algum aviso, né? Como saber que o fim é chegado, que o fim chegou? Foi o que os discípulos perguntaram, e Jesus vai dar vários exemplos ali, e este versículo é alguns deles, né? Haverá também uma grande perseguição, né, à igreja, aos cristãos, o que já é uma realidade, né, assim, e esses terremotos, né, essas epidemias, como nós, né, testemunhamos, né, assim, fome, né, uma devastadora falta de alimentos, meu Deus, e esses fenômenos, né, da natureza, né, assim, pavorosos, terríveis, né, assim, inclusive esses sinais, né, vindos do céu, ou que serão vistos no céu, que aparecerão no céu, né, assim, como o eclipse que aconteceu outro dia, né, e esses são sinais, queridos, dos últimos tempos ou da última hora, né, assim, e Jesus disse, olha, quando isso acontecer, né, assim, de nação se levantar contra nação, país contra país, né, assim, quando essas coisas acontecerem, estejam atentos, alerta. Oi, Lei, bom dia, querida, né, porque o fim é chegado, né, assim, e nós temos visto isso acontecer, assim, diante dos nossos olhos, né, em nosso país, né, assim, queridos, e nós precisamos interpretar, né, tudo isso à luz da Bíblia, né, assim, o que a Bíblia diz sobre isso, né. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário nesse dia 129, hoje, começando um pouquinho mais tarde, eu peço perdão, corri tanto, queridos, acordei desde 4h30, acredita? 10 anos, isso. Oi, Riso, a paz do Senhor, bom dia, querida, perdão pelo atraso, chegamos, amém? Glória a Deus, vamos lá, 1 Reis, eita, ficou 100, 1 Reis, deixa eu colocar aqui, é 9, amém? A nossa gratidão, Senhor, por nos ajudar a chegar, por nos atrair, nos conduzir até a sua mesa, ao seu banquete já posto, disponível, né, para todos nós,
E assim, aquele que está passando depressa, Senhor, seja também atraído a se deixar ficar, sentar-se à sua mesa, né, assim, e saciar a sua alma, né, assim, o seu ventre, né, espiritual, né, assim, o seu interior, né, sedento, faminto da tua voz, da tua direção, do teu conselho, da tua instrução. Sê conosco, Senhor, nesta hora, né, que nós separamos, consagramos, dedicamos, né, para te honrar em nosso dia, em nossa vida, já agradecidos pelo que o Senhor já fez, né, pelo que o Senhor já fez, pelas ordens que o Senhor já deu a nosso respeito, pelos seus anjos que já estão trabalhando em nosso favor, pelo Senhor já está pleiteando, né, a nossa causa, julgando a nossa causa, né, a Ti, Jesus, e ao Senhor Espírito Santo, por ser nosso advogado no céu e na terra, né, assim, do nosso acusador, que de maneira tão impiedosa, né, assim, sem misericórdia, nos acusa dia e noite diante do Senhor, né? Ajuda-nos, Senhor, hoje a fazer as escolhas que o Senhor espera que façamos, né? A escolher o bem, a escolher a bênção, a escolher a vida, para, né, a se agradar dos teus caminhos, para que o Senhor tenha com que responder, né, assim, ao inimigo da nossa alma, né, que quer nos ver arruinados, destruídos, né, assim, que ele seja desmascarado hoje. Dá-nos, Senhor, discernimento, né, assim, para ver com os teus olhos, para discernir tanto o bem quanto o mal, e que não sejamos hoje, Senhor, enganados, né, mas direcionados pelo teu conselho e a tua instrução, né? Assim, oi Jair, bom dia, amigos, sejam bem-vindos, queridos. Aguinalda, né? Letícia Riz, Aure, oi Lulu, Marisa. Vamos lá, queridos, levantar a nossa bandeira bem alta, amém? Né? E honrar assim o nome do Senhor. É tempo, queridos, o Senhor tem permitido, né, assim como disse Jesus, esses fenômenos, né, assim, para despertar a sua igreja, para despertar a terra, né, assim, para o fim, né, que está próximo e já chegou, né, são sinais da sua volta, são sinais da sua vinda, disse Jesus, né, quando lhe perguntaram, mas quando essas coisas acontecerão, haverá algum sinal? E Jesus vai descrever vários, ali em Lucas no capítulo 21, versículo 11, diz, e haverá enormes terremotos em vários lugares, né, inclusive existem profecias recentes que falam desses terremotos que hão de acontecer, e já tem acontecido, nós temos acompanhado, né, assim. Então Jesus fala dos terremotos, fala das epidemias horríveis, diz uma versão, e devastadora falta de alimentos em todos os lugares, né? Algumas versões diz fome, né? E essa versão diz que é uma devastadora falta de alimentos, né, assim, porque é um efeito dominó, não é? Em todos os lugares. E Jesus segue dizendo, e aparecerão coisas terríveis. Ele nem dá nome, e há uma versão que diz fenômenos pavorosos, né, como sinal também, né, da volta de Jesus. E ele segue dizendo, e grandes sinais serão vindos do céu, ou serão vistos no céu, e fala, né, certamente do sol, da lua, das estrelas, o eclipse, né, que aconteceu outro dia, ou seja, né, são sinais da volta de Jesus, ou do final dos tempos, que nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos, né, assim, esses sinais, né, como a perseguição à igreja, que já é uma realidade, né, assim, está descrito ali em Lucas no capítulo 21, essa parte que eu citei, é o versículo 11, amém, queridos? Vamos lá? Nosso itinerário de hoje, nossa viagem segue a todo vapor pelas páginas da Bíblia, nesse nosso ano de 2024, nesse dia 129 que o Senhor já fez, amém? 1 Reis, capítulo 10, né? Uma história muito interessante. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio
prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva. Ela veio muito bem acompanhada, né? Muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro. Sim, ela também não veio de mãos vazias, né? E pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Veja, né? Eu imagino ela ali sedenta, né? Por essa sabedoria que o Senhor deu a Salomão, né? Nunca houve, a Bíblia vai dizer, antes dele ou depois dele, um homem mais sábio que Salomão. Sim, ele foi o homem mais sábio que já existiu, né, na terra. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Amém? Certamente ela fez perguntas a respeito de tudo que ela pôde, né, imaginar, e ela tinha muita coisa em mente, né, assim. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Você consegue imaginar isso? Meu Deus, ela ficou encantada, deslumbrada, né, assim, ao ver toda aquela organização, não é assim? E como funcionava a corte, a casa, inclusive o templo, né? Assim, a casa do Senhor, né? Até a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados. Sem imaginar a excelência, né? Assim, e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, porque a Bíblia disse, né, querido, que a sua fama correu por toda a terra, né, assim, e muitos reis de todos os povos vinham pessoas para... E é por isso que ele tinha uma casa enorme, né? A Bíblia diz quantos cômodos, não foi? Quantos quartos? Não lembro agora, mas a Bíblia vai dizer, né? Um número enorme de quartos e o quanto era gasto ali diariamente, né? Assim, para suprir essa mesa, né? Certamente todos os dias, repleta de convidados de todos os reinos, de todas as nações. Os reis, quando não iam, enviavam para ouvir da sabedoria de Salomão, né? Assim... E ela vai dizer: eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram a metade. Olha isso, queridos. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Ela que nem conseguiu acreditar, né? Quando ouviu falar, ela agora veio e viu com seus próprios olhos e disse que o que contaram a ela não chegou à metade. A metade, sobrepuja, ou seja, muito, muito mais em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Amém? Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Porque essa sabedoria aqui, queridos, não era terrena, era a sabedoria de Deus, não é assim? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, né, para te colocar no trono de Israel. Ela segue dizendo: e porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. É tão lindo, né, queridos, que quando é de Deus o que está em nós, né, é Deus que é engrandecido, exaltado, glorificado, conhecido, né, assim. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro. Vê, isso é muito dinheiro, né, assim, 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias.
e pedras preciosas, nunca mais veio especiaria em tanta abundância. E é que Salomão recebia certamente desses reinos, desses reis. Eles não chegavam de mãos vazias, né, assim, nem enviavam seus mensageiros de mãos vazias. Ele recebeu muitos presentes, muito ouro, muitas especiarias, pedras preciosas. Mas o que ela trouxe, querido, como a Bíblia vai dizer, além do que trazia, né, na sua mente, que certamente era assim, porque ela volta, né, queridos, com toda essa sabedoria adquirida ali. Mas a Bíblia vai dizer que era muitíssimo ouro, né? Muitíssimo. Muitíssimo, e aqui vai dizer a quantidade: muitíssimas especiarias, pedras preciosas, nunca mais veio especiaria em tanta abundância como aqui a rainha de Sabá ofereceu, né, ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir, porque eu lembrei desse ouro, né, o ouro de Ofir que as naus de Irão trouxe, né, através do mar, né. Está aqui, ó, também as naus de Irão, que de Ofir transportaram ouro, e não foi pouco, foi muito ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas, né? Então, além do cedro, do ouro de Ofir, a Bíblia agora acrescenta que, através dessas naus, né, dessas embarcações que vieram pelo mar, veio também, além do ouro, né, do cedro e tal, grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes, ou seja, era uma madeira certamente nobre, né, para fazer instrumentos musicais. Olha só. Além dos balaústres, né, para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para cantores, para os cantores. A tal madeira nunca se havia trazido para ali. Vê, é tipo exportado, né? Exportado, e não era algo que tinha ali, né, em Israel. Nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Olha só, queridos, que precioso, né? Era algo raro, né? Certamente, depois disso, em extinção, algo assim. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Ele também soube, né, presentear, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Olha só, ele, né, foi generoso com ela, usando da sua generosidade real, você imagina, né? Como também deu a ela tudo o que ela desejou e pediu. Ela pediu, viu? Poupa nada. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Veja, a Bíblia vai destacar, né, um pedacinho bem, 13 versículos, né, assim, para falar dela. E sobre ela a Bíblia termina aqui. Existem extra-bíblico, né, assim, alguns relatos. Acredita-se que ela vai gerar um filho de Salomão, né, assim. Inclusive essa tribo lá na Etiópia, né, assim, ela foi trazida para Jerusalém, não faz para Israel, Jerusalém, não faz muito tempo, né? Inclusive, eles têm provas de que eles realmente são judeus, e acredita que eles se originaram desse encontro de Salomão, aqui com Salomão nesse tempo. Então, quando ela volta gerando um filho dele que vai descender, né, assim, aquele povo que manteve os costumes, queridos. E isso foi importante na hora deles chegarem a essa conclusão, além dos testes de DNA que hoje já comprovam, né, assim, a origem, né, assim, da pessoa, sempre no caso do lado paternal ou do lado do homem. Existe uma razão para isso que eu não sei lhe dizer com propriedade, mas todos os testes que eles fizeram para localizar essas tribos que se espalharam, né, assim, pelo mundo afora, que agora estão sendo localizadas e reunidas em Israel, e essa é uma delas. Eles têm, hoje temos, né, esse recurso de fazer esse teste lá no DNA que mostra, sabe? E é bíblico, né? E aí acredita-se que esse povo vem desse encontro aqui, né? Isso não está na Bíblia, tá certo? A Bíblia termina aqui, né?
Ele concedeu a ela tudo o que ela desejou e pediu, além, afora, tudo o que ele deu a ela por sua generosidade, né? A Bíblia vai dizer que ele teve muitas mulheres, né? Assim, nós ainda não chegamos nessa parte, mas certamente, tanto aqui em 1ª e 2ª Reis, como em 1ª e 2ª Crônicas, isso será colocado. Não seria espanto, né? Ele ter tomado ela por mulher, mas a Bíblia não diz isso, tá certo? Vamos então nos ater ao que a Bíblia diz, amém? O que eu acho lindo, queridos, é assim, certa vez o Senhor foi inclusive na reconstrução do 2º templo, quando eles voltam, que esse templo, ele tá tão novinho aqui, a gente fica sempre lembrando, né, de que, inclusive quando Jesus fala dos sinais, dos avisos, né, dos últimos tempos, ele está falando inclusive da destruição, não desse, mas do 2º templo, que foi o templo que ele conheceu, né, como homem. E aí eles ficaram assim, né, mas como assim? Mas como isso vai acontecer? E veja, querido, isso já faz um tempinho, não é? Já tem se passado quase, ou um pouco mais de 2000 anos, né, assim, pois foi no ano 70, não é? Depois de Cristo que isso aconteceu. Então, assim, se naquela época já era, né, o princípio do fim, você imagina agora, né, que já tem se passado todos esses anos, né, e o Senhor vai repreendê-los ali, sabe? Ele chega a dizer, esse pedacinho, ele é até bem conhecido da Bíblia, que é como colocar, o salário deles era como colocar num saco furado. Isso se eu não me engano, é Ageu. Nós vamos passar por lá. E ele fala que eles comiam, não se fartavam, bebiam e não se saciavam, né, assim, e que o salário era como colocar num saco furado. Aí ele fala assim, mas e aí vocês perguntam por quê, né? E aí ele vai dizer muito claramente, pessoal, enquanto vocês moram em casas aplanadas, ele quis dizer assim, quando voltaram do exílio para Jerusalém, estavam mais ocupados em construir as suas próprias casas, né? Casas luxuosas e tudo mais, a casa dele estava em ruínas. Estava se referindo ao templo que precisava, porque esse foi destruído e que precisava ser reconstruído, né? E ele falou assim, então é por isso, ele vai dizer muito claramente ali. Então, quando eu vejo Salomão, por exemplo, da madeira de sândalo, como nós lemos aqui, ele vai usar para fazer os balaúces, tanto para a casa do Senhor como para a sua casa, eu não vejo mal nisso, pelo contrário, né? Eu oro e peço ao Senhor que nos dê essa mesma sabedoria. Sabe por quê, queridos? Se você é crente, se você congrega, se você, né, faz parte de uma denominação, nós bem sabemos, assim, como é essa diferença entre o organismo, que é o corpo de Cristo, né, assim, que não tem placa, não, né, e a organização, e o quanto ela nos, né, assim, ela nos tem, né, e é preciso muita sabedoria e equilíbrio, e é por isso que nós oramos, Senhor, para não cair na religiosidade, no ativismo, né, assim, da organização e gastar todo o nosso tempo e recurso, eu estou falando de energia, né, de tempo, né, todos os nossos recursos, né, assim, com a casa, né, assim, com a casa de Deus, que, como Deus vai dizer ali, precisa sim ser honrada, né, assim, a casa de Deus, ela é muito simbólica e significativa, né, ela é didática, né, ela não é Deus que precisa, é nós que precisamos, nós precisamos valorizá-la, nós precisamos congregar. Inclusive, um dos sinais dos últimos tempos é que as pessoas, como nós temos visto, não vão querer mais congregar, né, assim, e é importante, é saudável espiritualmente, mas não quero entrar no mérito dessa questão, mas sobre a casa, literalmente falando, ou como ela funciona, né, e aí acontece assim, de muitas vezes a gente gastar mais tempo, dar mais importância, né, assim, enquanto que a nossa família, né, está entregue, está lá em último plano, né, na nossa lista de prioridades, não está ali, para não dizer o primeiro, porque o primeiro, né, pertence a Deus, de tudo mais depende, né, assim, de a gente honrar a Deus em primeiro lugar, mas veja, nem uma coisa nem outra, vocês estão me entendendo? Infelizmente tem igrejas que não colaboram,
para que as pessoas queiram estar ali. Tem isso também, Lê, tem sim. Se torne, sim, é isso aí, né, Jair? Nós já chegamos a 42, se torne membro da live clicando no coraçãozinho laranja no alto da tela, amém? E clicando no coraçãozinho vermelho, nós levantamos essa bandeira bem alto para outros que também vão passando de peça, possam ser convidados, amém? A se deixar ficar, amém? Então, né, esta é a nossa oração, Senhor, né? Ajuda-nos, né, a ter esse equilíbrio de honrar a tua casa, tanto quanto a gente honra a nossa também. É bem verdade que o Senhor sempre deve estar no seu devido lugar, né, assim, que é o primeiro lugar. É como o Senhor disse, de nada adianta, nem 8 nem 80, de nada adianta a gente se voltar completamente e unicamente, né, assim, para a nossa casa, ali para os nossos afazeres, né, como família, como pai, mãe, marido, né, mulher, como filhos, enfim, nossos afazeres, né, cotidiano, assim, só ocupados nisso e não se importar, né, assim, com a nossa rotina, que deve ser tão bem nutrida, tão bem cuidada, tão bem preservada, né, assim, tão bem regada, né, para com a tua casa, como igreja, como corpo, essa coisa do encontro, de estar junto, de congregar, de ajudar a carregar as cargas uns dos outros, de ajudar os nossos irmãos, né, assim, de exortar aquele, sabendo que o mesmo, tipo, hoje é ele, mas amanhã poderá ser eu, chegar ali com aquele conselho do Senhor para ele. Quer dizer, tudo isso é importante, né, mas nós não podemos, porque muitas famílias, queridos, foram arruinadas, destruídas, porque não houve esse equilíbrio. A pessoa, né, tanto pastores, inclusive, líderes da casa do Senhor, é muito comum isso acontecer. Outro dia eu vi uma esposa de um pastor muito próspero, muito bem sucedido, que ele chegou à exaustão, você entende? E isso afetou a sua mente, sabe? O quanto ele é entregue, o quanto ele não descansava, tá entendendo? Então que o Senhor nos dê essa sabedoria, né? De usar o que há de melhor, sabe? Veja, o sândalo era algo assim que nunca havia se havia trazido para ali, né, assim? Era algo precioso, né, assim? Mas Salomão fez tanto para a casa do Senhor como para a sua casa, né? Então que o Senhor nos dê essa sabedoria e esse equilíbrio, amém? Né, assim, Lê, nem sequer um veio me visitar. Olha só, né? Então, assim, como igreja estamos falhando, né? Assim como corpo estamos falhando, né? Porque a igreja existe para isso, né? Assim, é esse o seu propósito e é por isso que nós precisamos dela, né? Para a nossa saúde, né? Espiritual, ou seja, se é um corpo, precisa estar junto, né? Assim, a gente depende, é como, né? Nós estamos ligados, nós dependemos um do outro, né? Assim. Então, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Gente, era muito ouro. Aqui ela trouxe 120, não foi? De uma só vez. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, né, assim, acho que ao final ali do ano, o cálculo era esse. 666 talentos de ouro. Eu penso que nós estamos falando aqui de toneladas, sabe, queridos? Nós precisamos até procurar converter, sabe, esses valores para que a gente tenha uma ideia real, assim, né, em nosso tempo, do quanto era isso. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, acredita? Do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Veja, havia ali muita riqueza, né? Muita prosperidade. Então, né? Era normal que houvesse negociantes, vendedores, né? Assim, de todos os reis da Arábia. E eles sempre foram, né? Até hoje, né? Nesse sentido, assim. E dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Meu Deus, o que é pavês? Fez também, é isso que nós, por ler aqui agora para você, porque,
Ajuda-me, Senhor. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Era só para a exibição, certamente, né? É muito ouro, né? E fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Ele podia, né? Que você imagina, o trono de Davi acho que não era tão requintado assim. Ele fez de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Olha, lembrou daquele trono mas do Egito, né? Assim, lembrou muito, não foi? De um faraó que foi preservado e hoje é possível, né? Ele era assim. Não seria esse, pai? Porque ele é de marfim também, se eu não me engano. Mas fala desse que tem os braços, né, assim, e os leões. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos, né? E certamente está se referindo além porque só houve o de Davi e o de Saul, né? Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Era uma coisa assim, querido, esplendorosa, né? Para a rainha de Sabá não é nem metade, né? Assim, o que eu vi do que me contaram. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. E também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano, não havia nelas prata, não, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, com tanto ouro, queridos, né, assim? Então a prata, né, não tinha estimação nenhuma, era tudo de ouro, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Sim, pavões. Eles não são dali, né? De Israel. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo. E isso é cumprimento do que o Senhor disse, né? Que em riqueza, glória e fama em todos os seus dias também não haveria outro maior que ele, né? Então é do mundo mesmo. Tá aqui, ó. Assim o rei Salomão excedeu. Veja, nunca, tá aqui, ó, obra assim, nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos, né? Aqui existiram, né, até então, e você imagina, nem o Egito em toda a sua glória. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração, né? Cada um trazia o seu presente, olha só, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim, ano após ano. Aí você imagina, queridos, a riqueza desse reino, a corte de Salomão e com a sabedoria que ele tinha de organizar, né, assim, da rainha ficar como que fora de si, o quanto que ela ficou deslumbrada, encantada, para não dizer estarrecida, né, assim. Veja quantos presentes, ou seja, cada reino trazia o que tinha de melhor, né, assim, porque o homem tinha de tudo, né, assim, que presente dá a uma pessoa que tem tudo, né, assim, no sentido de riqueza, né. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros, e 12.000 cavalarianos, né, ou cavaleiros, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém, ou seja, não só em Jerusalém, né,
mas em algumas cidades. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, meu Deus, como pedras, e cedros em abundância como os incômoros que estão nas planícies. Meu Deus, nossa, a prata era comum, né? Porque o ouro era em abundância, né? Prata como pedras, queridos. Você imagina? Nunca houve, queridos, tamanha, não, nunca houve. Nossa, cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies, que são árvores, né? Assim, os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Gente, mas Cilícia não é na Europa, né? E comerciantes, porque Cilícia é Itália, né? Assim, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. E termina o capítulo 10 dizendo assim: importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata. Era comprado, né, assim? E um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Que coisa, é muito, né, assim, queridos, que coisa linda. Veja, assim como Deus disse, né, aconteceu. Mas aí chegamos ao capítulo 11, queridos, né? Oi, Gleice. Oi, Gleicinha. Vamos lá, queridos. Uau. 1 Reis, capítulo 11. Guarde, amém? Tudo que nós lemos aqui, porque a partir de agora, lembra da filha de Faraó? É a primeira mulher citada, o que indica a primeira esposa de Salomão, citada, né, como sua mulher, né, assim? Então, ora, além da filha de Faraó, ou seja, dá a entender que ela foi a primeira, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Gente, 5 povos, além da egípcia. Veja, é assim que começa o capítulo 11, Jair. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Veja que além da primeira, as outras também eram estrangeiras. E as israelitas, queridas, onde estavam, hein, meninas? Em lei. Não se agradou de nenhuma delas. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Meu Deus. Moabe, Amon e... Vamos lá. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas. É o versículo 2. Amém? Aliança está aí. Luxúria, né, Lê? E Mariane, é uma bênção de Deus, né, Jair? Sim. Oi, Cesaltina. A paz do Senhor, querida. Vamos lá, queridos. Então, veja, né, Moabitas, Ruth é uma exceção. Ela fez, né, ela, meu Deus, né, nós passamos por lá, nós acompanhamos direitinho, nós conhecemos Ruth, amém? Mas sim, ela é uma moabita, mas ela deixou a sua terra, o seu povo, os seus deuses, ela fez de Deus o seu Deus. É o caso de Raabe, é diferente. Não é o que vai acontecer aqui com essas mulheres, né? E por isso Deus disse, olha, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Deus ainda disse por quê, queridos? Deus disse claramente: não se misturem, não se casem com elas, que elas não se casem com vocês, não desçam nem assim em casamento
Porque o que vai acontecer? Não foi o que Balaão observou? Com aquela astúcia de Satanás, ele falou, olha, tem como amaldiçoar esse povo não. E ele estava ali contratado, pago, muito bem pago para amaldiçoar. Mas toda vez que ela abria a boca, né, assim, ele abençoava, porque o Senhor lhe proibiu, né, assim. E é tão interessante. E aí, ele falou, não tem como não, não tem como não. Depois de um tempo, ele volta lá para Balaque, né? E fala, inclusive o Balaque é um rei o quê? Moabita? É uma coisa assim, não é? Eu não lembro agora, mas é dessa região aqui. Aí ele, se eu não me engano, é Moabita. Nós vamos voltar lá e eu vou verificar. Então, ele vai falar assim, só tem um jeito. É se você fizer, se você quer que eles, né? Eles são abençoados. Não tem como você amaldiçoar o que já é abençoado. Amém? Né? Contra Israel não há encantamento. Agora é necessário ser Israel. Amém? Né? É o que nós aprendemos ali, tá no texto. E aí ele fala, só tem um jeito. Olha, se você fizer eles pecarem contra o seu Deus. Aí dá ruim. Olha, veja, queridos. E é a estratégia do diabo até hoje. É que nós não sejamos o Israel de Deus. Que nós não nos consagremos, né? Que nós não nos purifiquemos, que nós não nos separemos, né? Assim, dos pagãos, das práticas mundanas, terrenas e diabólicas, né? Ele falou, só tem um jeito. E olha, tem um jeito facinho de você fazer isso. É só você se casar. Aí eles deram, mulheres, inclusive prostitutas, deram para se casar. E houve até filhas de líderes de tribo, não foi assim? De chefe de tribo, que se casou com um jovem também líder, que eles acham que eram sidônios, não era assim? Era uma coisa assim, porque eu lembro que uma filha de um chefe de uma das tribos de Israel se casou com o filho, o príncipe, lá também deles, entendeu? E eles não queriam se separar. Não, foi terrível ali. Houve morte, houve, né, assim, porque eles se misturaram. Porque o que foi que aconteceu quando houve esse casamento? Eles se desviaram e passaram a servir os deuses deles, como Balaão disse que aconteceria. Inclusive é uma dessas batalhas aí que ele vai morrer. Então, Deus diz claramente, não caseis com elas, não casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. E 2 vezes a palavra aparece aqui, né, queridos? Amor. Que amor é esse, hein? Tinha 7, aí aqui que tá, querida, aquela informação que todo mundo sabe, ó. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Viu? Essas 700 mulheres eram todas princesas, ou seja, de algum reino, de algum povo. Mas Deus não mandou. A paz dele não dependia disso. Que alguém fala assim, não, mas ele se casou com essas princesas para fazer acordo de paz. Tu viu ele fazendo algum acordo de paz aqui? Não, ele casou a Bíblia diz que porque ele quis. Não é assim? Não, o seu pai deixou esse legado, o seu pai conquistou isso para ele, né? Ele teve paz de todos lá, Deus deu essa paz a ele, né? Assim, para que ele construísse o templo em paz, em tempo de paz, não tinha nada que tá, né? Pois 700 mulheres princesas e além delas 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Simples assim, né? Nós temos esse poder, né, meninas? E Deus, sabendo disso, disse, não faz isso. Você precisa de uma esposa que lhe ajude, né? Assim, que lhe seja a ajudadora, que te auxilie a cumprir a sua missão, né? Assim, porque se não for assim, ela vai o quê? Te desviar, né? Perverter da sua missão. E foi o que aconteceu. E suas mulheres lhe perverteram o coração. É a Bíblia que diz. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Lembra no início, coisa mais linda nos acompanhou, né? Assim, era de todo o coração. Ele ali ainda na sua singeleza, né? Assim, na sua pureza espiritual, ainda um moço, né? Nem era casado, depois casado, né? Mas veja, quando ele já, olha o salto que a Bíblia dá, já velho, porque a Bíblia vai descrever aqui anos e anos, a cada 3 anos, a cada ano, né, assim, e os anos vão passando. Então, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja, queridos, às vezes não é do dia para a noite. Não, o diabo é paciente, viu?
Ele leva às vezes anos e anos para perverter o nosso coração, para desviar o nosso coração, né, assim, do caminho que o Senhor traçou para nós. Veja, não era de todo fiel, né? Ou seja, não era totalmente, como no caso de Davi, né? Assim, que apesar da sua fraqueza, apesar das suas limitações e falhas, né, assim, era todo submisso, rendido, entregue, né, a Deus nos momentos mais difíceis, né? Que o Senhor me faça o que bem lhe aprouver, né? Que o Senhor transforme essas maldições, se Ele quiser, em bênção, né? Então, Salomão, já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo para com o Senhor seu Deus, como fora, olha, nós dizendo, e aqui está escrito, né? O Senhor falando, amém? Não nós, como fora o de Davi, seu pai. Então o coração de Davi era todo fiel para com o Senhor, mas de Salomão, já velho, não era mais assim. Né? Levou anos ele ali na convivência com aquelas mulheres e os seus costumes pagãos, né? Assim, porque elas não deixaram os seus deuses, nem os seus costumes. E aí, ó, queridos, ó, é por isso que nós somos influenciáveis, nós somos. É por isso que nós precisamos estar atentos a quem nós estamos seguindo e a quem nós estamos dando ouvidos. Porque isso entra, entende? Nos molda, sabe? Daqui a pouco, o que a gente está falando foi colocado em nossa boca. Você já ouviu alguém falar assim, mas esse discurso aí é aquele discurso, né, do mentiroso, sabe? Essa mentira aí, essa pessoa nem pensou com a própria cabeça, foi colocada na boca dela, como Joabe fez com aquela mulher, né, usando de engano, né, e de mentira, de fingimento, né, assim que estava escrito. Pronto. Salomão seguiu, olha, a Astarote, deusa dos Sidônios, não casou com as mulheres de né? Pronto. Seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário, olha que absurdo, a Quemos, a abominação de Moabe, olha, dos Sidônios, não foi assim? Seguiu, a Bíblia diz que ele seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, que era a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, né, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. A Moloque, querido, crianças eram sacrificadas, e ele vai edificar santuário tanto a Quemos, que é a abominação de Moabe, como a Moloque, que é a abominação dos filhos de Amon. E vê como a Bíblia coloca a abominação. Esse costume deles era a abominação perante ao Senhor. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Acredita que ao invés de ele influenciar a elas, foram elas que influenciaram a ele. Acredita? É por isso, querido, que de pouco adianta, sabe? Ser tão sábio, né, assim, acerca, por exemplo, os homens mais sábios que já existiram e certamente nasceram, né, com esse destino, essa missão, né, assim, deixaram um legado, né, assim, para o nosso bem, para o bem comum, né, assim. Quantos avanços, né, assim, nós tivemos, por exemplo, o homem que inventou a penicilina, né, a penicilina, que é esse anti-inflamatório, né, assim. A gente morria fácil antes disso, né, quando havia uma inflamação que o nosso corpo não conseguia vencer ali, por estar debilitado, às vezes um corte, né, quer dizer, tudo isso é louvável, né, assim, né, nisso os louvamos, né, assim como dizendo Paulo, né, o contrário, quer dizer, mas me diga, do que adianta toda a sabedoria humana, né? A Bíblia diz que ele descreveu sobre as plantas, os répteis, as aves, os peixes, né? Se não houve nada que a rainha de Sabá trouxe na sua mente que ele
que ele não soube responder, né? Certamente acerca de tudo. Você imagina o que ele disse sobre o sol, a lua, as estrelas, né? Já na sua época, o que ele, com a sabedoria de Deus, né? Assim, eu lembrei agora de Daniel, que foi encontrado 10 vezes mais sábio do que os mais sábios ali, né, da sua época. E a Bíblia vai falar que essa sabedoria ela era terrena, era nas ciências, inclusive na língua deles, sabe? Eles já eram versados, viu, queridos? Quando a gente chegar em Daniel, a gente vai entrar a fundo nessa água, porque eles já eram da nobreza, eles já eram educados para liderar, né, assim? E chegaram, sabe, eles já eram versados em várias línguas, né, em toda a ciência da época, né, tudo isso já era. Agora, a Daniel, o Senhor deu uma sabedoria que não é desse mundo, que não é da terra, ela é do céu. Qual foi essa sabedoria? A de interpretar sonhos. Não foi assim? E Daniel sabia tanto disso, que embora ele sendo muito sábio, quando Nabucodonosor quis matar todos os sábios, esses reis sempre tem na corte ali ao seu redor esse povo, né? Feiticeiro, esse povo que invoca. Pronto. Como eles não sabiam dizer a ele o que foi que ele sonhou, e quem poderia dizer a ele o que ele sonhou? Ele sonhou, mas ele não conseguia lembrar, mas ele sabia que tinha sido um trem importante e ele queria saber, e eles não conseguiram, e ele mandou matar todo mundo. Quando Daniel soube, aí Daniel falou assim: olha, rei, o que você está pedindo aí? Nós somos aqui os mais sábios, né, que existem, mas ninguém aqui pode dizer o Senhor não, mas se o Senhor me der um tempo, eu vou orar, viu? E existe um Deus no céu, né, assim, o Deus dos deuses, né, assim, quer dizer, o único Deus verdadeiro, ele pode dar a interpretação. Veja, ele sabia que não era dele, né, assim, e ali ele vai orar e o Senhor vai dizer a ele: olha, o sonho que ele sonhou foi esse, né, e a interpretação é essa, é a estátua, amém? Inclusive falando dos reinos da terra e os seus tempos, como da Babilônia, que é a cabeça de ouro, e por aí vai, e nós já estamos nos pés, né, assim. Então, no final, né, assim, de uma era que já chegou ao fim, não é? Então, do que adianta, né, queridos? É por isso que a gente sempre pede, vamos continuar pedindo enquanto fôlego o Senhor nos der, Senhor, para que o Senhor nos dê, né? Nos dê sabedoria do céu, sabedoria de Deus, sabedoria do alto para discernir. Veja, Salomão era tão sábio, mas tão sábio, não é assim? Todos vinham para ouvir a sua sabedoria e ele vai errar. Um erro de principiante, né, querido? Porque um homem temente a Deus, né, logo perceberia que isso aí ia dar ruim. Mas é o que ele vai fazer. E o quanto ele vai se desviar. Moloque, queridos. Né? E todos tinham as suas práticas. E a Bíblia vai citar aqui esses, que eu acho que eram os mais conhecidos, assim, Astarote, por exemplo, Moloque, né, assim. Esse Quemos aqui também, esse Milcom, porque foram esses povos aqui que foram citados, né? Moabe, Amon, Sidônios, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e Etéias, né, assim? Aí vai citar os deuses delas, mas a Bíblia vai dizer aqui no final dessa parte do capítulo, meu Deus, do capítulo 11, oi Genilson, bom dia, né? Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, não é? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Nós estávamos lá, não foi lindo? A gente viu tanto a primeira vez como a segunda vez. A primeira vez, no comecinho ali do seu reinado, né? O Senhor disse: olha, peça o que você quiser, não foi assim? E foi ali que ele pediu sabedoria para entrar e sair, para liderar o povo de Deus, né? Assim, com uma inteireza de coração, com uma singeleza de coração, né? Assim, e isso agradou ao Senhor. E é por isso que o Senhor vai dar, né? E falou assim: olha, eu vou lhe dar. Ninguém antes nem depois de você, né, será tão sábio quanto você, né? E o que você não pediu, eu vou te dar também. Eu vou te dar riqueza, fama, glória. Eu vou te dar tudo isso. Nos seus dias, ninguém, como a Bíblia descreveu, no mundo inteiro,
inteiro não havia, né? A dele excedeu em glória, em majestade. É coisa assim, querido, que a gente, meu Deus, até para imaginar, né? Assim, porque não, é coisa linda. E a segunda vez foi depois da construção do templo, lembra? Quando ele faz aquela oração que a gente vê se cumprir até os dias de hoje, né, queridos? Que é sempre em decorrência do pecado, viu? É tempo de nos arrepender como Brasil, como nação, né? Assim, para que o Senhor sare a nossa terra, né? E se lembre de nós com misericórdia, amém? Pois o que está acontecendo, sim, é consequência de pecado, amém? Então, e aí ele vai dizer o que para ele? Olha, se você andar em meus caminhos, como andou seu pai Davi, eu vou estabelecer o seu trono, né? Assim, eu ouvi, é assim que ele começa, né? Eu ouvi a tua oração, e ele veio, que ele pessoalmente responder, e através de sonho, não foi assim? Então aqui está escrito: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Não foi o que ele disse, querido, expressamente, com todas as letras. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, né? Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste. Ele já é velho aqui, queridos. Quantos anos se passaram? Veja o quanto o Senhor é longânimo e paciente. Nem assim? Visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. E foi o que ele fez, querido. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi. Veja, desde o início da vida desse moço até o fim, o seu pai será lembrado como exemplo. Vê isso, queridos. Olha, eu farei assim, mas não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei, que é o que vai acontecer no capítulo seguinte. Da mão do teu filho, quando chegar o teu filho, eu vou tirar. Viu? Todavia, não tirarei o reino todo. Isso é tão lindo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi, né? Esse é Deus, queridos. É Deus. Veja, por amor a Davi, ele não vai fazer isso nos dias de Salomão. Por amor a Davi, ele vai fazer isso nos dias do filho de Salomão, né? Agora ele vai deixar uma tribo, que é a tribo de Judá, amém? Veja, queridos, que mesmo quando nós falhamos, né, de nossa parte, o plano de Deus, que é o plano maior, assim, ele nem nada, que perdemos nós, né, assim, em não fazer parte, amém? E por isso essa é a nossa oração, fazer parte desse grande plano, sabe, assim, fazer parte desse quebra-cabeça, né, assim, ser útil ao Senhor, ser parte desse grande plano, porque esse grande plano, ao contrário do que o mentiroso diz, ele nunca foi frustrado, amém? Ele está em plena operação, né? A tribo de Davi, a tribo de Judá é a tribo da qual vai descender Jesus, e ela permanece até hoje, é a única que nunca se perdeu. Amém? Né? Tá lá até hoje, de pé. Não é? Então, por amor a Davi e por amor a Jerusalém, ou seja, e de acordo com o plano que é maior do que nós, né? Assim, ela permanece. Né? Assim é quando Israel será dividida em 2 partes. Né? Assim, vai ficar a tribo de Judá e algumas, por exemplo, os remanescentes ali que não é bem uma tribo, que são os 2 filhos de José. José é uma tribo, certo? Mas Manassés e Efraim, porque Benjamim é o filho mais novo, né? Assim, que é outra tribo. Pronto, Manassés e Efraim, elas ficam ali nos arredores de Jerusalém, elas serão incluídas, né? Mas Israel será dividida, sabe, de uma vez até hoje, né? Assim, agora que elas estão voltando, né? E ainda nem todas foram localizadas, né? E se juntando ali novamente. Tribos inteiras, queridos, foram arrebatadas, sabe, levadas cativas, inteiras, sabe, assim, e por isso que se espalharam e se perderam, assim, né? E só agora, como Deus disse que ia fazer, está fazendo, está juntando e trazendo de volta, inclusive desde a criação, né, do Estado de Israel em 48. Então,
levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Veja, até aqui ele não tinha, lembra que nós lemos? Não tinha adversário de parte alguma. Ele não tinha. O Senhor deu a ele paz de todos os lados. Não é assim? Porque a missão dele era construir o templo. Mas aqui, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Sim, de lá também tinha mulher, não tinha? Este era da linhagem real de Edom, olha só. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Só podia ser Joabe, né, gente? Olha isso. Olha o que a Bíblia vai resgatar aqui, nessa altura do campeonato. Estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens, edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem, né? Nessa época eu acrescento, certo? Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras, ou seja, ele foi acolhido ali, não é? Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher. Olha só. E aí viraram parentes, né? A irmã de Táfnis, a rainha, olha só, diz o nome dela, né? E isso faz com que a gente localize no tempo na história, a história do Egito, né? Assim, Táfnis era a rainha ali. Não diz o nome do faraó, hein, meninas? Mas diz o nome dela, olha só. A irmã de Táfnis, a rainha, que foi dada então a Hadade com H, certo? A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho, olha só, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. Eram irmãs, né? Onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Viraram família, né? Assim. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, né? Assim, disse Faraó, como de fato, né, aconteceu. Disse Faraó, deixa-me voltar. Disse a Faraó, no caso Hadade, né? Vai dizer a Faraó, deixa-me voltar para a minha terra. Joabe é morto, né? Davi já tem descansado. Então Faraó lhe disse, pois que te falta comigo? Que procuras, né? Partir para a tua terra. Respondeu ele, nada. Porém, deixa-me ir, né? Eles viraram parentes, né, querido? Família. Tanto que Faraó não queria que ele fosse, né? As suas mulheres eram irmãs, né? Os meninos criados ali juntos, né? Primos, família. Né? Ele falou, o que te falta, né? Para que você querer voltar para sua terra. Mas é terra dele, amém? Né? E ele falou, nada, mas deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário. Viu? Então Hadade volta e volta como inimigo de Salomão, certo? Aí o versículo seguinte segue dizendo, também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobar. Olha só, ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Olha isso, este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Veja, lembra de Zobá? Ela é conquistada realmente por Davi, né? Era um assunto resolvido, certo? Mas com isso, Deus então vai permitir que eles voltem como inimigos e fortalecidos. Fizeram do homem rei, né, assim, capitão lá daquele bando, e ele por todos foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade detestava Israel e reinava sobre a Síria. Olha isso. Sempre aquela região ali, nem o nome é o mesmo até hoje, meu pai. Não é isso, queridos? Meu Deus, já são 9 horas, Juju? Bom dia, bem-vinda, querida. Juju, né, Cesaltina? Não é isso, Lê? Olha só o Fran.
Olha só, riso compartilhando, já chegamos a 4 e vamos que vamos. Vamos concluir, queridos, o capítulo 11, né? Eu preciso correr, preciso ir ao ciclo de oração, amém? Hoje também, essa semana eu tô indo na parte da manhã, mas o capítulo 11 já está terminando e ele segue dizendo assim: Jeroboão, filho de Nabate, ou Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão. Guarde esse nome, amém? Porque esse nome é muito parecido com o nome do filho de Salomão, que vai reinar em seu lugar, né? E aí a história a partir do 11, a partir daqui, né? Mas no 11 segue sobre esses dois homens, amém? E sobre o que Deus disse que ia fazer, né? Acontecendo. E os nomes são muito parecidos, é que nem Balaque e Balaão, né? Então Jeroboão, filho de Nebate, ele aparece aqui, ó, efraimita, da tribo de Efraim, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, viu? Zeruia era o pai lá de Joabe e seus irmãos, hein? Levantou a mão contra o rei, esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo, uma cidade, e terraplanagem, olha só, esse nome aparece na Bíblia, terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Tá, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, esse é Jeroboão, vê? Olha como Salomão vê, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, ainda moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sim, porque Efraim e Manassés são os filhos de José, certo? Então ele pôs ele ali sobre aquele trabalho lá na tribo, né, de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Ele ainda está vivo, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova, o profeta Aías, e estavam sós os dois no campo. Houve um encontro ali, né? Que coisa. Este, no caso, Aías, estava vestido de uma capa nova e estavam sós ali os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. Olha o profeta aí, queridos. Olha o profeta de Deus aí. Deus já tinha dito, não já? Olha o profeta. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços. É exatamente o que vai acontecer. Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Não foi o que Deus disse que ia fazer? Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, né? E por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou. É Deus falando, querida, através do seu profeta, né? Por quê? Por quê? Essa era a vontade de Deus? Não. Né? Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor a Davi. Ai, queridos, isso é de uma lindeza, é de uma grandeza, é de uma... Meu Deus, por amor a Davi. O menino se desviou, agora não é mais um menino, já um velho, né? Já velho, tá aqui, né? Assim, mas por amor ao seu pai, queridos, né? Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Diz para mim, que se vale ou não vale a pena, em inglês, guardar os caminhos, os princípios, os valores, né, assim, os mandamentos, estatutos, juízos de Deus, né, assim, veja, mesmo não estando mais aqui, por amor a nós, né, assim, o Senhor será benevolente, misericordioso, longânimo, né, assim, para com os nossos, ainda que estes se desviem completamente, como se desviou Salomão. Embora aqui
a maldição venha, né, assim, mas é coisa linda, queridos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti, né? Eu vi ontem, querida, alguns vídeos, né? Não é o nosso propósito aqui, eu sei que vocês também têm acompanhado, têm visto, mas eu já vi ela aqui no TikTok, inclusive, essa irmã, né, em sonho, ela abriu a porta da sua casa e tudo era um rio, como nós temos visto, acompanhado, né? E o Senhor mostrou a ela antes de acontecer, né? Então o Senhor ainda tem seus profetas na terra, o Senhor ainda, como está escrito lá, e agora só quero dizer Moabe e Amon, Amós, amém? Que o Senhor ainda revela, não faz nada antes de revelar aos seus, amém? De revelar aos seus, o Senhor continua fazendo isso, e a nossa oração é que o Senhor continue nos visitando em sonho, visite a mim e a você, nos despertando espiritualmente, nos dando discernimento, abrindo os nossos olhos espirituais para interpretar, para ver os sinais, os avisos de Deus, né? Assim, para o seu povo, para a igreja, né? Assim, como despertamento, né? Assim, queridos. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Queridos, como é importante, como é significante quando nós alinhamos o nosso coração, quando o que está no nosso coração é o que está no coração de Deus, né? Assim, quando nós nos rendemos, nos entregamos completamente ao senhorio, ao controle do Senhor, e nada fazemos sem a sua orientação, direção, conselho, não é assim? Porque quando nós nos encaixamos no seu plano para nós, que é um plano muito maior do que nós, ele é fiel, ainda depois de nós, né? Ele é fiel para zelar e cumprir e manter diante dele essa lâmpada acesa, né? E não é quando somos perfeitos, porque nós não somos, né? Assim, nós falhamos, erramos, né? Mas o problema não é esse. Mas é reconhecer que nós pecamos, é dizer, Senhor, mostra a chaga do meu coração, diga-me, né, que mal que está me acompanhando, qual foi esse mal que eu deixei entrar, que brecha foi essa, mostra para mim, mostra, né, por onde é que ele entrou, né, assim, como eu posso expulsá-lo da minha vida. É isso que o Senhor quer de nós, querido. Não existe outro caminho, nem assim, que nos leva a Deus e a sua vontade para nós, a nossa verdadeira felicidade e prosperidade, nem assim, porque veja como o Senhor é fiel, o quanto vale a pena uma renúncia hoje, nem assim, e nos apegar ao seu nome com amor, para que ele nos coloque no lugar a salvo, né? Eu lembro de Ezequiel, nós vamos chegar lá, quando o Senhor envia um castigo, ele falou lá, como nós temos visto, não poupe ninguém, nem velho, nem mulheres, nem crianças, né? Não, mas aqueles que têm o sinal, neles não tocareis, né? Então nós precisamos cuidar do nosso sinal, né? A nossa corda, nosso cordão de escarlata precisa estar em nossa janela, os umbrais da nossa porta, né? Como o Senhor nos lembrou ontem, né? Esses umbrais, querido, é bem provável que no Egito Antigo, eles passaram lá mais de 400 anos, eles também não conheciam mais a Deus, sabe? É tanto que Moisés perguntou, como eu vou dizer o seu nome? Eles não sabiam o nome de Deus, né? Como eu vou dizer? Como? Que o Deus de Abraão, de Isaac, como que eu vou dizer? Ele falou, diga que eu sou, né? Te enviou. Eles não conheciam a Deus. Então é certo que eles estão, embora hebreus, embora mantendo, e isso eles têm, viu? Isso eles aprenderam, espalhado tantas vezes, foram e estão, mas os costumes eles mantêm, né? Assim, e aí, mas certamente eles se misturaram ali, sabe? Então nesse vídeo que eu vi daquele que é uma autoridade no assunto, né, porque ele é arqueologista, enfim, ele é estudioso, né, queridos, eu preciso ir. Então ele mostrando uma porta do Egito Antigo, ele falou assim, certamente as casas de Gósen não eram muito diferentes, certo? 400 anos, morando ali, eles moravam como eles moravam, então era costume, eu quero até voltar no vídeo para eu memorizar os dois termos, era costumes dos egípcios ter nos umbrais da porta umas inscrições, era tipo uma superstição aos deuses deles lá, como proteção, isso era colocado nos umbrais, ou seja, não foi por acaso que Deus disse que passasse o sangue do cordeiro onde?
quando viesse o anjo da morte, né, para levar os primogênitos nos umbrais da porta, ou seja, por cima, né, assim, por cima do que já estava lá, declarando ali publicamente, num sentido literal, físico, né, assim, que aquela casa ali não pertencia mais àqueles deuses, não, ou seja, para que houvesse uma diferenciação, ou seja, o sinal que eles continua existindo, né, assim, Rodrigo Silva, arqueólogo, né, ele é um brasileiro, né, nós louvamos a Deus pela sua vida, e ele é uma autoridade no assunto, ou seja, Deus tem dado a ele, né, assim, essa missão tão linda, né, que ele tem cumprido, né, assim, com excelência, né, e Senhor tem dado, inclusive, privilégios. Por exemplo, um homem achou lá alguém disse pra ele assim, leva das coisas, assim, sabe, leva alguma coisa, ele disse que viu lá um tijolo, assim, aí ele falou, eu escolhi aquilo porque tinha uns desenhos, assim, achei bonita, aí levou pra casa, queria jogar fora, acredita, a mulher na sua sabedoria disse, não, me faça isso não, dê aquele irmão, aí, o Rodrigo Silva, né, dê a ele. E aí ele falou, eu tenho aqui uma coisa que eu trouxe lá, né, que me deram, eu achei bonita, eu acho que tem algum valor. Ele fez um museu, né, assim, o Senhor deu a ele, né, essa honra, tem um museu. E aí, lá em São Paulo, aí ele falou assim, olha, eu quero ver. Quando ele olhou, querido, não era desenho, era uma escrita dos alcadianos, dos caldeus lá, pronto. Era a língua. Aí ele falou assim, não, isso aqui não é, isso aqui são palavras. Ele falou assim, traduz pra mim. Ele falou, não é assim pra mim não. Eu tenho que, né, preciso de um tempo. E ali ele fez, que inclusive submeteu a pessoas que têm mais propriedade nessa língua do que ele. E o que estava escrito lá era simplesmente, eu, Nabucodonosor, não sei o que lá, não sei o que lá. Acredita? Né? E isso está lá no museu em São Paulo, foi dado a ele. Né? Assim, então, é coisa linda, né? E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Veja, né? Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Né? Não foi isso que o Senhor disse a Salomão? Eu darei a um servo teu, um servo. Né? E aqui também vai se cumprir uma profecia. Lembra quando Jacó coloca a mão para abençoar, ele já cego, né? Já ruim das vistas, acho que com catarata, né? Ele vai colocar as mãos, ao invés de ele colocar aqui a mão direita em Manassés e a esquerda em Efraim, ele faz assim. Aí José, os meninos estão no colo, são pequenos, coisa linda. Aí José fala assim, não, meu pai, assim, achando que, né? Ele falou, não, o menor, Efraim, será maior do que Manassés. Aqui, ó. Da tribo de Efraim, o Senhor vai separar esse homem, privilégio sem igual. Vê, queridos, né? Escolheu Saul, né? Rejeitou Saul porque Saul, né? Assim, escolheu Davi, escolheu Salomão, mas agora vai escolher Jeroboão, que não é da família de Salomão. Tá entendendo a lógica de Deus? É quem se coloca no lugar. Amém? Então tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Esse homem está no campo, querido, a sós com o profeta, que pega uma capa, repara no detalhe, uma capa nova, né? Ou seja, um novo tempo, né? Assim, uma nova direção de Deus. Vê que depende das nossas escolhas? Depende da nossa escolha. O Senhor tem sim um destino, uma história escrita especialmente para nós, mas depende da nossa escolha. Essa capa nova não existiria se Salomão tivesse andado nos caminhos de Deus como andou seu pai Davi. Mas ela foi necessária agora, embora que o plano de Deus permanece soberano. Não é assim? Soberano. A lâmpada de Davi não se apagou, porque dela também dependia, né, assim. Deus estava, veja, muito além do que Salomão poderia sequer entender. Deus estava trabalhando num plano muito maior, né? E é assim que é até hoje. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te... Olha aqui de novo. Ai, pai. Ó o se Jair
Se ouvires tudo o que eu te ordenar, olha, Letícia, e andares nos meus caminhos, tá ouvindo, Aure? E fizeres o que é reto perante mim. E veja que é a mesma coisa. É uma coisa diferente para cada pessoa? Não, é a mesma coisa que o Senhor pede para todos nós. Não houve. Foi o mesmo que o Senhor disse a Saul, não foi? Foi o mesmo que o Senhor disse a Davi. Foi o mesmo que o Senhor disse a Salomão. E é o mesmo que o Senhor está dizendo para Jeroboão, né? Se ouvires, tudo vem do ouvir. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, se andares nos meus caminhos, se fizeres o que é reto perante quem? A sociedade? A nossa era? O discurso de hoje? Não. Perante mim, perante Deus. Né? Assim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardando, sim, porque Ele quer tomar, né? Assim, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, o seu direito à primogenitura, o seu direito de filho, é o que Ele quer. Para que nós andemos, né, nessa vida como mendigos espirituais, sendo que nós somos filhos herdeiros, legítimos, dignos, como Jesus é. Não é assim? Mas é preciso guardar com a nossa vida. Esse é o nosso tesouro mais precioso. Não é assim? Guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi. Olha de novo, gente, Davi. Gente, até para Jeroboão ele é citado, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Gente, Deus fala, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. O mesmo que ele prometeu a Saul, o mesmo que ele prometeu a Davi, o mesmo que ele prometeu a Salomão, ele está prometendo a Jeroboão. E é o mesmo que ele promete para mim e para você hoje. Eu serei contigo e te edificarei o quê? Uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Gente, Israel, menina dos seus olhos. O que Deus tem de melhor, olha. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, olha. Lembrei de Saul. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, até com Zizag, olha, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão, viu? E o que vai acontecer agora? Final do capítulo 11 de 1 Reis. Quanto aos mais atos de Salomão, e isso não é tudo que a Bíblia diz sobre ele, nós vamos, inclusive sobre Davi ainda, quando a gente chegar em 1 e 2 Crônicas, mais sobre eles, tá certo? Mas aqui, nessa altura e nessa ordem aqui, cronológica dos fatos, o capítulo 11 termina dizendo, quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, né? Foi de 40 anos também, viu? O tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, né? Por amor a Davi, né? Assim, descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão. Eu não disse que é parecido? Jeroboão, é o que nós lemos até aqui. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então são nomes parecidos. Meu Deus, eu preciso ir, queridos. Queria tanto orar um tantão. Mas eu sigo orando, amém? Meu esposo saiu para uma reunião e pronto. Nesse dia... Que dia é hoje? 6 foi segunda, ontem foi 7, hoje é 8, né? Assim? 8 no mês de maio. Senhor, com muita alegria, nesse dia 129 de 366, com a tua ajuda, teu favor, tua providência, né? Assim, com a tua graça, nós lemos 1 Reis, capítulo 10 e 11, né? Assim, Riso. Deixa eu anotar aqui o seu nome, né, Gleice? Oi, Fabi, né? Assim, querida. E correr ali, porque o ciclo de oração já começou de 9 horas, amém? Se eu chegar depois da oração de joelhos, irmão, o pessoal vai. O Eliane não quis orar hoje, não, e eu preciso apresentar o seu nome, né, Lê? Inclusive, ler com elas é na parte da manhã, que nós estamos em Mateus. Essa semana chegamos ao capítulo 14. Né, Aure? Gleice. Oi, Cesaltina, querida. É uma alegria, viu?
Marisa está com você aqui todos os dias, né? Sentimos a sua falta ontem, viu, Jair? Gente, cadê Lúcio? Né? Você está trabalhando muito. Oi, Rian Augusto da Silva Lima. Amém. Olha ela. Ei, Léo. Ontem não foi Leonise? Gente, cadê Leonilde? Acho que antes de ontem também, não foi, Léo? Oh. Ciene. Não foi, Aliás, olha quem tá aqui, gente. Ei, Elaine, como foi o casamento, hein? Do seu filho? Foi sexta-feira, não foi? Ciene Júnior Santana. Sentimos a sua falta também, querida. Estava orando, pedindo ao Senhor para nos reunir, né? De novo, sempre. Viu, Ciane? Ciane com S. Ciane Brasil. Jeane. Menina, se você ainda não segue, vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Daqui a pouquinho tem pedacinho da Bíblia novo. Sempre uma pérola, né? Que nos adorna, que nos veste espiritualmente, né? Assim, Fran, Aguinaldo. E a gente continua, né, Riso? Colocando lá no vermelhinho o nosso encontro aqui, né? Para que outros possam também, passando, né? Se deixar ficar para ouvir, né, Riso? Ariadila, olha, Cibele, Ariadila, belo nome, querido seu. Não foi, Léo? Leonise? A gente não estava sentindo falta de Leonilde, né? Francisca Bento, Jesus, Fabi Manhani. Oi, Maurício. Senhor, nossa gratidão pela vida dos meninos. Iradi. Érica Calmon. Glória a Deus. Vou estar agora mesmo, daqui a pouquinho. É um pulo daqui a ali. Missionária Mercedes, seja sempre bem-vinda, querida. Sim, vamos seguir o pedacinho. Missionária Mercedes. O pedacinho da Bíblia, amém? E temos também o pedacito da Bíblia, né, Gleice? Oi, Almiro, seja bem-vindo, querido. Se você ainda não segue, Lívia, vamos seguir o pedacinho da Bíblia aqui. Nas outras redes também, @pedacinho da Bíblia, né? Esta é a nossa bandeira, né? E amanhã, eu penso que amanhã a gente consegue ler 3, amém? Amanhã vamos ler a partir então do capítulo 12, né? E nós te agradecemos, Senhor, pois aqui estamos porque o Senhor nos trouxe, amém? Né? Nos trouxe até aqui. Ajude-nos, Senhor, né? A te ouvir atentamente, a conhecer a tua voz, pois isso depende, né, queridos? Toda a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa prosperidade, o nosso bem-estar, né? Assim, o sucesso, né? Como se diz hoje em dia, né? Que sejamos conhecidos, né? Assim, notórios, como o Senhor fala ali no Salmo 16, né? Que quanto aos santos, são eles os notáveis da terra, né? Nos quais tenho todo o meu prazer. Há uma versão que diz que o seu prazer é estar em nossa companhia. Amém? Né? Como disse Paulo, não com sabedoria humana, terrena, não, o conhecimento ele é importante, ele tem a sua importância, o seu lugar, mas nós carecemos, Senhor, né? Apressadamente, amém? Da tua sabedoria, né? Para hoje, amém? Que o Senhor seja conosco, como disse a Jeroboão, hoje, porque nós estamos atentos à sua voz, né? Que onde pisar a planta dos nossos pés, seja o Senhor presente ali, amém? E que os nossos inimigos, né, batam em retirada, né? Assim, que por 7 caminhos, né? Assim, eles voltem atrás, eles fujam de nós, né? Tamanha seja
a tua presença em nós, né? Assim, o mundo pode olhar para nós e não ver, né? Esse tesouro, né, que nós guardamos dentro de nós, mas é uma lâmpada sempre acesa, né, diante do Senhor. E apesar de quem não tem os olhos espirituais abertos, né, que não são espirituais, que não nasceram de novo, que não estão vivos, não poderem ver, no mundo espiritual existe sim uma grande diferença muito visível, né? Assim, daqueles que te pertencem, né? Daqueles que são propriedade, de quem o Senhor é dono, né? Do coração, que é sua propriedade, seu tesouro pessoal, seu jardim secreto, né? Que Ele não pode tocar. Amém, queridos? E é isso que importa, né? Nesses últimos tempos, dias trabalhosos e difíceis, né? Nós estamos passando, mas sempre haverá, amém? Um lugar seguro, onde o seu povo, o povo de Deus, será colocado a salvo, amém? Então vamos, né, todos os dias passar o sangue do Cordeiro nas vergas das nossas portas, santificando a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, nossa família. Todos que estavam dentro da casa de Raabe foram tirados a salvo antes da destruição. Houve uma pausa ali, os muros no chão, né? E antes de eles entrarem para tomar a cidade e queimá-la totalmente, né? Assim, Jericó nunca mais se levantou. Raabe foi tirada de lá a salvo, ela e todos os seus parentes, inclusive todos os seus bens. Amém? Então existe sim uma grande diferença, e é eu e você, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Até amanhã, Jair, Almiro, Lívia, se você ainda não segue, vamos seguir um pedacinho da Bíblia. Eu agradeço pela companhia, meu Deus, 9h30. Até amanhã, de 7 horas, amém? Né? De 7 horas, e vamos então acelerar, amém? Eu te convido a gente acelerar um pouquinho amanhã a nossa leitura. Esses dias não foi mesmo possível, a gente leu 2 hoje, 2 ontem, não foi? Mas vamos acelerar um pouquinho amanhã, amém? Vamos lá? Amém. Até amanhã, queridos, amanhã. Até amanhã. Fran, riso. Agora vai depender da... Não estão brigando, queridos, estão conversando, acredita? É o nordestino. Falando de jogo. Pronto. Até amanhã, queridos, de 7 horas, amém? Em nome de Jesus. Até amanhã.